Olá, gente, tudo bem? Professor Valdeci Ribeiro, Ciências Sociais, 7º anos, tema multiculturalismo. Para desenvolver essa atividade, apliquei o PBL, justamente por quê? Porque o aluno pensa e resolve problemas. Outra coisa importante, o impacto é o seguinte: o aluno passa a ser protagonista no processo do ensino e aprendizagem e o professor um facilitador. E por que eu utilizo essa metodologia? Justamente porque ela potencializa a motivação do aluno. Ela estimula a criação do pensamento crítico, criativo. Ela cria capacidade de análise, de decisão, de trabalho coletivo, né? E aí o que eu fiz? Eu pedi numa aula anterior que os alunos conversassem em casa com os seus pais sobre a história do seu bisavô, sobre a história da sua família, sobre a história do seu avô, paterno, materno, se são nativos, se vieram de outro estado, se vieram de um outro país, se são misturas de raças, como é a história dessa família. Então, assim, o foco era sensibilizá-los, colocá-los dentro da temática do multiculturalismo. E na aula seguinte, dividimos a sala em equipes e cada equipe recebeu uma missão. Ou melhor, todas as equipes receberam uma missão. Primeira missão, fazer uma pesquisa sobre a origem das migrações. Segunda missão, os principais desafios do multiculturalismo. Terceira missão, as principais críticas existentes sobre o multiculturalismo. E, por último, uma discussão coletiva sobre: é possível ter uma convivência harmoniosa? Muito bem, esse processo aconteceu, fizeram a pesquisa, fizeram a discussão e na aula seguinte receberam mais uma missão. E a missão era pensar na inclusão dos imigrantes e uma dica para os imigrantes em forma de projetos. Os 4 times foram divididos e sorteamos, né? Duas equipes ficaram com a inclusão dos imigrantes, ou seja, é possível ter uma convivência harmoniosa em nossa cultura. E 2 times ficaram com a dica em relação àqueles que pensam em sair da nossa região. E assim chegamos ao final do nosso trabalho com grandes conquistas. Uma delas, eles perceberem como é grande o desafio da convivência harmoniosa. Segundo, a percepção e o aprendizado de que muitos países hoje impedem a entrada de imigrantes. Outra coisa que eles perceberam, e foi um grande legado, é a presença da xenofobia, de forma assim real e radical. E, ao mesmo tempo, perceberam como é possível a gente ir além pensando no outro. Assim a gente pode ter uma sociedade com dignidade, uma sociedade justa. Então o outro é fator de crescimento para o professor, para os alunos, consequentemente para o mundo. Muito obrigado, tudo de bom, um grande abraço.